Olá, amigos, bem-vindos ao canal Ufologia Santo Tomé das Letras. Esse canal está presente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá. A semana passada eu falei um pouco ainda sobre os sumérios, né? Essa semana eu vou continuar falando um pouco mais sobre eles. Mas eu trouxe um assunto assim muito especial, né? Para quem mora aqui na cidade, para quem é amante da parte da arqueologia, né? Das inscrições rupestres. Então hoje eu vou falar sobre um painel chamado Meteoros, né? Os Meteoros de São Tomé das Letras. Esse painel ele se encontra fixado na parede, na calçada de uma pousada aqui em Santo Tomé das Letras. Mais para o final do vídeo eu vou apontar, né, fiz uma matéria sobre esse painel, onde eu mostro, né, esse painel e explico um pouquinho também sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Eu tive conversando com o seu Geraldo, que é o dono da pousada, que conseguiu resgatar esse feito, né, esse painel, que na verdade foi o seu Tatá quem descobriu essa inscrição rupestre. Ela originalmente ela estava situada aqui no meu bairro onde eu moro. Meu bairro aqui chama-se Chapada, em Santo Tomé das Letras. Então havia um mural muito grande, um paredão, que chamam de paredão de pedra. Aqui onde eu moro, um pouco mais para cima, onde tem uma mineração. E essa mineração já tinha destruído parte desse painel, tinha colocado abaixo, detonado. E aí o senhor está conversando com o seu Geraldo, né, uns anos atrás aí, e falou desse painel que estava lá, já no chão, e que ele fazia parte, né, de a laje desse corredor de pedra. Então, esse painel originalmente, ele ficava acima, né, então tinha a parede de pedra e ele ficava assim, como se fosse uma cobertura, né, então os antigos, né, passavam por ali, que ali era um caminho, que aqui para baixo, inclusive para as cachoeiras, aqui para baixo. Então as pessoas ficavam ali para proteger da chuva, porque era como se fosse uma guarita, né? Então as pessoas observaram, né, que havia essa inscrição rupestre, né, aqui na laje desse painel. E aí o senhor está vendo que havia a detonação naquela área e que o painel já estava no chão, avisou o seu Geraldo que tinha caminhão. Aí o seu Geraldo pegou o caminhão e foi buscar esse painel e trouxe para a cidade. E ele disse que o painel ficou ali disponível por um tempo para a prefeitura e a prefeitura não tomou uma iniciativa, né, de colocar ele num lugar especial, num lugar protegido, então ele tomou por si cuidar, né, dessa raridade, acho que meu ponto de vista, eu acho que é uma preciosidade, um diamante, algo assim, que está sendo guardado, né, por Deus, né, por essas duas pessoas. O seu Tatá já não está mais conosco, mas ele ainda, com o tempo que ele esteve conosco, ele tratou desse legado aqui da cidade de Santo Tomé das Letras, né. Então, assim, fazendo uma ponte ainda lá com os sumérios, eu vou dar uma pausa aqui, depois lá no final eu retorno nessa conversa. Então, a gente falou dos sumérios em várias situações, a gente apontou a possibilidade de eles estarem presentes aqui em Santo Tomé das Letras de fato. Eu apontei várias situações em que eles, de fato, eles eram presentes no Peru, na Bolívia. E quando a gente escuta, né, os documentários lá do Peru e da Bolívia, a gente percebe que eles estão muito adiantados em afirmar que os sumérios adentraram aquela região dos Andes através do Brasil, né? Que eles, por algum motivo, estavam atravessando a parte ali da África e, por algum motivo, foram parar no litoral brasileiro. Provavelmente na parte da Paraíba, descendo ali até a parte do Rio de Janeiro, né? E foi quando eu fiz o meu primeiro programa aqui do canal que eu comento, por que não? A Estrada Real já não era utilizada, né, por esses sumérios, né? E quando a gente fala de sumérios, a gente também fala em Anunnaki, voltando a dizer isso, né? Porque assim, eram muitos apontamentos de tecnologia muito à frente do nosso tempo, né? Então, assim, eles provavelmente fizeram aquele caminho, né, aqui para a parte das minas, né, das Minas Gerais, essa região toda aqui, e acessaram Santo Tomé das Letras, né? Essa ponte que eu venho afirmando, né? Venho
buscando estudar e compreender melhor essa parte. Mas voltando lá na região do Sumério originalmente, na Mesopotâmia, então a gente vê que toda aquela região ali que aponta Iraque, Síria, Turquia, era uma região fortemente dominada pelos sumérios, né? E aí a gente vê tanta coisa de tecnologia naquela área, tanta coisa que ficou perdida com o tempo, mas que a gente retoma, né? Quando a gente faz um estudo, né, daquele povo. E aí, como eu apontei no último vídeo sobre Viracocha, Pai Tomé e Santomé, que virou Santomé, e esse ser que coexistiu num personagem que atravessou todas as Américas, né? E pela descrição é a mesma entidade, né? Eu mesma, a mesma pessoa, que poderia ser um ser extrafísico. Mas ele influenciou muito, né? Muito em todas essa parte aqui, do ponto de vista da evolução, né? Dos povos mais primitivos, né? Que habitavam essa região do Brasil e dessa parte da América. E, como eu estava falando, os bolivianos, né? Eles estão bem certos disso, né? De que de fato passaram por aqui. Então, por que não, como eu venho apontando, tudo indica que também estiveram aqui em São Tomé das Letras e fizeram a diferença, né? E como eu voltei lá atrás, né? Por que eles estavam aqui? Por que se é uma entidade atemporal que ia e voltava, estava sempre transitando fora do tempo, em todas as regiões, ele estava sempre passando e voltando, indo e voltando, e sempre fazendo a diferença, né? Mas aí eu lembrei daquela frase do Erich von Däniken, do livro famoso, o mais famoso livro do Erich von Däniken, primeiro livro que eu li de ufologia, né? Eram os deuses astronautas, né? Aquela pergunta que ficou assim ecoando muito tempo, né? Daquelas pessoas que começavam a entender um pouco da ufologia. Então eu acredito que sim, que os deuses eram os astronautas, né? Por conta de tudo aquilo que eles deixaram de legado, que a gente hoje estuda e não tem muita compreensão ainda. Então, voltando lá na Suméria, então a gente vê que recentemente na Turquia foram encontrados, né, sítio arqueológico, um dos mais famosos que eu venho estudando ultimamente é o Göbekli Tepe. O Göbekli Tepe é um templo assim enigmático, né, que os arqueólogos estudam. E eles apontam, inclusive, o Göbekli Tepe é um círculo cheio de colunas, e essas colunas estão incrustadas com animais que apontam para as constelações e momentos cósmicos. Tem um deles que é a coluna 43, que é o mais estudado, em que eles apontam que tem uma data específica, há 12 mil anos atrás, em que eles apontam para essa data, para o céu nessa época, em que houve uma chuva de meteoros a partir da constelação de Taurus. Numa época em que o campo magnético do planeta estava bastante deteriorado, estava enfraquecido por conta da mudança dos polos, que acontece a cada 12 mil anos. Nós estamos agora exatamente nessa época dos 12 mil anos que se passaram. Então, 24 mil anos, 25 mil anos, né? Metade do tempo, 12 mil anos e pouco. Então, nós estamos bem no fechado dessa segunda remessa da corrente de Taurus. Está chovendo, mas vamos continuar conversando assim mesmo. Então, apontando para essa fase em que houve uma chuva de meteoros que praticamente destruiu o planeta. Os meteoros chegaram com muita força, adentraram a atmosfera porque estava enfraquecida, e esses meteoros caíram por todo o planeta e conseguiram, na verdade, dizimar a população que vivia naquela época. E, inclusive, alguns que foram assim chamados pelos deuses, avisados dessa situação que ia exterminar, né, praticamente toda a raça do planeta, esses foram avisados, eles se prepararam para se retirar para cidades subterrâneas. E ali na Turquia, a gente vê na Capadócia, né, cidades subterrâneas assim, que foram apontadas para viver assim, mais de 5 mil pessoas ali ao mesmo tempo, né? Então, fazendo essa ponte, eu só vou sair um pouquinho dessa parte aqui da chuva, mudando um pouquinho o meu foco para não molhar o vídeo. Então, quando a gente faz esse apontamento, a gente percebe que, de fato, né, essa chuva de meteoro, ela aconteceu.
E ali em Göbekli Tepe existe, né, essa coluna que aponta exatamente para essa fase no passado e essa fase no futuro, que é agora, não é? Então, quando eu chego aqui em Santo Tomé e tomo conhecimento que existe uma pedra que restou de um mural que deveria ter mais ou menos uns 10, 15 metros de comprimento para mais, e que foi destruída. E o que sobrou está exatamente hoje sendo preservado pelo senhor Geraldo, o dono da pousada Mirante das Pedras, com quem eu conversei recentemente, não é? Então, a gente começa a fazer uma ligação dos fatos e a gente percebe que alguma coisa de fato acontece. Que a preocupação dos antigos, né, que viviam aqui nessa região, provavelmente esses que registraram nessas pedras, esse registro dos meteoros caindo, eu não tenho dúvida de que de fato ele registra exatamente esse ponto de 12 mil anos atrás, quando o planeta entrou num colapso, né, por conta dessa situação de um campo magnético enfraquecido, em que a gente teve essa parte de um cataclismo mundial, não é? E que logo depois disso nós passamos por uma época de uma mini era glacial, não é? E as pessoas que foram avisadas se retiraram para as cidades subterrâneas que existem em toda a parte do planeta. Então, eu queria só fazer essa ponte e logo após eu vou passar o videozinho que eu fiz com o seu Geraldo, em que eu mostro essa pedra, né? Explico um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, a intenção é estar sempre assim buscando registros, buscando onde eles se encontram, que lugar eles estão, em que estado estão, quais são as providências, né, em que a cidade está tomando para preservar as nossas raízes, a nossa história. Não só a história que a gente conhece ali nos livros de história, que contam aqui e ali, mas também a história que está oculta, a história que a gente não consegue ver ainda. Mas eu estou aqui fazendo essa ponte para a gente estar aqui, ó, refletindo, buscando, né, essas oportunidades que a gente tem ainda de estar registrando, né, o nosso passado. Tá bom? Gratidão pela audiência, gratidão para quem está acompanhando esse canal. Um grande abraço e fiquem com Deus. Não sei se dá para ver bem, mas eu vou até mais perto para poder comentar melhor. Olha só, a gente está vendo aqui, ó, quantos meteoros estão caindo do céu. Ó, a gente está vendo que é uma chuva de meteoro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui tem parece que vem alguma coisa maior. Aqui também, olha. É porque quebrou a pedra para cima aí, né? É que faltou uma parte da laje, né? Então a pedra era uma laje. Onde ela estava lá no sítio arqueológico, ela estava sendo colocada assim, como uma laje, ela estava assim, então dava para ver de cima para baixo, ou melhor, de baixo para cima, não é? É isso, né? E onde ela cai, a gente vê que parece que ela está causando o fogo, chama, alguma coisa assim, parece que alguma coisa que levanta, que destrói. Dá pra gente notar bem isso nessa pedra. Tem um pequenininho, né? Aí tem esses risquinhos. É tipo uma folha que eles fizeram, né? E você vê que é interessante que o meteoro está na cor amarela. A gente vê que a coloração é diferente, não é? Você vê que essa parte aqui é vermelha e os meteoros ali, eles são amarelos mesmo. Então, assim, é bem raro, né, a gente ver um desenho desse tipo, assim, com duas colorações diferentes no mesmo desenho. Ô, Brasil, eu já estou indo, eu já estou subindo já. Demonstra que teve uma preocupação de relatar de fato, né, que existe assim, uma certa destruição, né, alguma coisa muito forte, né, que aconteceu nesse momento aqui. Depois eu vou comentar melhor sobre isso lá no canal.
Canal Ufologia São Tomé das Letras. Gratidão, seu Geraldo.